E aí? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo que faz ou já fez engenharia conhece bem, mas que muitas vezes fica meio de lado. A cultura por trás da formação e se ela realmente precisa ser tão desgastante. Essa frase, né? Quem nunca ouviu algo parecido? Parece até um mantra nos corredores da faculdade. Aquela ideia de que o sofrimento é uma etapa obrigatória, um rito de passagem para se tornar engenheiro ou engenheira. Mas espera aí, vamos parar e pensar um pouco. Será que tem que ser desse jeito mesmo? Essa cultura de exaustão, de virar à noite, é esse o único caminho para formar bons profissionais? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir além do mito, do sempre foi assim. E a boa notícia é que já existem pesquisas sérias começando a jogar uma luz no impacto real que essa cultura de pressão toda tem na vida de quem está na universidade. Olha só que dado importante. Uma pesquisa lá na Universidade Federal do Ceará analisou 11 cursos de engenharia. E o que ela descobriu não foi um caso isolado de estresse aqui e outro ali. Foi um fenômeno generalizado de sofrimento psíquico entre os estudantes. Isso não é achismo, é uma realidade documentada. Tá, mas o que está causando esse sofrimento todo? O estudo aponta alguns fatores bem claros. Primeiro, uma competitividade muito intensa, que às vezes coloca um contra o outro. Depois, um sentimento de isolamento social e, claro, aquela pressão constante por desempenho, por nota. Soa familiar por aí? E aqui vem o ponto que talvez seja o mais importante de todos. Isso não é uma falha individual. Não é sobre alguém que não aguenta o tranco. É uma questão coletiva, que reflete o próprio modelo de ensino. O problema, no fundo, não está no estudante, está no sistema. Certo. Se o problema está no sistema, de onde exatamente vem essa pressão toda? Para a gente começar a pensar em soluções, primeiro a gente precisa entender a raiz do problema. E ela está na própria lógica do ensino. O que acontece em muitos cursos de engenharia é que o ambiente é guiado por uma lógica que a gente chama de tecnicista e produtivista. Traduzindo, o que mais importa é o resultado, a entrega, a nota. Muitas vezes isso é valorizado acima de qualquer outra coisa, inclusive do bem-estar de quem está estudando. E essa lógica aparece de formas bem concretas, né? Currículos superlotados que mal deixam a gente respirar, relações com professores que às vezes são muito distantes, muito rígidas, e pouco espaço para um feedback que seja realmente ouvido. Essa é a engrenagem toda que mantém a panela de pressão funcionando a todo vapor. Ok, já entendemos o tamanho do desafio. Mas e agora? A boa notícia é que existe sim um caminho diferente. Existe uma nova forma de pensar a vida na universidade. E esse caminho se chama promoção da saúde universitária. E olha, isso é muito mais do que só oferecer apoio psicológico para quando a pessoa já está em crise. É uma estratégia proativa para criar um ambiente onde toda a comunidade da faculdade possa não apenas sobreviver, mas também prosperar. A ideia central aqui é uma virada de chave. Em vez de focar só em formar profissionais que executam tarefas, o objetivo é promover o desenvolvimento completo das pessoas. Formar indivíduos com pensamento crítico, com sensibilidade e que se engajam com a sociedade. Muito bom na teoria, mas como isso funciona na prática? A resposta está numa abordagem bem estruturada que se baseia em pilares de ação bem claros. Essa estratégia não foi inventada do nada. Ela tem como base um documento super importante para a saúde no mundo todo, a Carta de Ottawa. Isso dá uma base sólida, sabe? E tudo se apoia em 3 eixos principais de ação. E aqui estão eles, os 3 pilares. O primeiro é a capacitação, que é sobre dar mais voz e autonomia aos estudantes, por exemplo. O segundo é a defesa da causa, ou seja, criar políticas dentro da faculdade que de fato protejam o bem-estar de todo mundo. E o terceiro é a mediação, que é construir parcerias para fortalecer a comunidade acadêmica. E quando a gente coloca esses pilares para funcionar, que tipo de profissional estamos formando? Bom, isso nos leva ao objetivo final: uma engenharia que tem um propósito humano de verdade. Essa comparação aqui deixa a diferença bem nítida. De um lado, o modelo antigo, que normaliza o burnout e o isolamento. Do outro, o novo modelo, que busca prevenir o adoecimento e criar um senso de comunidade, de pertencimento. É sair de um foco só na técnica para um foco que desenvolve a pessoa por inteiro. E dá uma olhada nas habilidades que essa nova abordagem ajuda a desenvolver. Empatia, comunicação, liderança, trabalho em equipe. Por muito tempo, chamaram isso de soft skills, como se fossem menos importantes. Mas hoje a gente sabe que são competências essenciais para qualquer profissional que queira resolver os problemas complexos do mundo real.
No fim das contas, o lance é que isso vai muito além de só evitar o esgotamento. O objetivo é formar profissionais mais completos. Engenheiros e engenheiras que são excelentes tecnicamente, claro, mas que também são profundamente conscientes do seu papel e da sua responsabilidade na sociedade. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, que fica para a reflexão de todo mundo. E não é uma pergunta só para as instituições, é para cada estudante, cada professor e cada profissional da área. Como é que nós podemos, juntos, construir uma engenharia mais saudável e mais humana para o futuro?